Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que você vai assistir este vídeo. Eu sou o professor Fábio e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Dessa vez eu vou começar um pouquinho a falar de sintaxe, né? Ou mais especificamente aqui, relações morfossintáticas, que é como as palavras se relacionam. Mas alguém pode perguntar, mas tudo bem, Fábio, por que eu tenho que aprender, que eu tenho que entender relação morfossintática? Acontece o seguinte, na comunicação oral, na comunicação escrita, a gente eventualmente precisa em algum momento de algum grau de planejamento. E saber como que as palavras se relacionam ajuda muito a atingir aquela competência ali da tal da norma culta ou da norma padrão. A norma culta é, em língua portuguesa, não é nada mais, nada menos do que você conseguir estabelecer uma relação morfossintática entre as partes da melhor maneira possível, obedecendo as regras do português normativo. Isso em tese. Mas vamos deixar de papo furado, vamos deixar isso aqui um pouco mais para frente e vou falar sobre a relação morfossintática entre si. A gente tem que entender, e aí eu estou me colocando junto com vocês, que quando a gente fala de relação morfossintática, a gente tem que perceber o seguinte, ponto. A língua portuguesa, ou qualquer língua que você queira imaginar, as palavras relacionam-se entre si. E esse relacionamento permite que você saiba o significado, permite que você escolha a melhor palavra para se comunicar e você verifique dois aspectos que são fundamentais. Ou o aspecto lexical, que esse aspecto lexical tem a ver com a formação da palavra, e o aspecto gramatical, que tem a ver com a estrutura dessa palavra, ou seja, como que ela se organiza dentro de um enunciado. E aí, esses elementos dentro da linguagem, eles são elementos que são guiados, pelo menos a princípio, por algumas regras que a gente já utiliza na fala, já utiliza como falantes nativos da língua portuguesa. Se você não fosse falante nativo da língua portuguesa, você provavelmente teria que aprender algo ainda mais básico do que isso. A gente, como é um falante, um usuário bastante avançado, então a gente precisa conhecer essas regras. Que por incrível que pareça, embora vocês vão ver uma porrada de nomes, não é tanta coisa assim. Vamos pegar a primeira palavra estudante. Se nós pensarmos do ponto de vista lexical, isso daqui é um substantivo. No caso, um substantivo comum, porque classifica todas as pessoas que estudam. Note que tem esse estud, que é o radical. A partir dessa palavra, você pode juntar com uma outra terminação e formar palavras novas. Então, por exemplo, estudante, estudar, estudioso, e outros termos vocês podem pensar até por neologismo. Então, estudante, aqui ele é um substantivo. Por quê? Por conta da terminação ante. Se fosse estudar, por conta do radical, no caso radical não, no caso chama desinência. Esse AR seria o verbo de primeira conjugação. Se fosse estudioso, esse oso é um sufixo que qualifica, que dá uma característica para aquele que estuda. Mas daqui pode pensar, mas estudante e estudioso não são a mesma coisa? Em tese são. Inclusive, adjetivo e substantivo, teoricamente, são muito parecidos do ponto de vista de produção de sentido, mas eles não servem para as mesmas coisas. Quando eu digo que alguém. E olha que estudante, aqui como substantivo, só funciona porque eu sei que tem alguém que estuda. Agora, todo estudante é estudioso? Não é. Porque o estudioso, que é a nossa próxima palavra, desculpa, estudava, é a nossa palavra, ele já é um verbo. Como que eu sei que é o verbo? Porque eu tenho esse ava, que é indicativo de pretérito imperfeito. No caso do pretérito perfeito do verbo estudar, no caso aqui, ele estudava, ou você estudava. E aí,
quando a gente pensa na parte de estudava, o verbo de primeira conjugação na segunda ou terceira pessoa do indicativo do pretérito imperfeito, eu sei dessas características que ela é um verbo, porque isso constitui uma classe gramatical. Lá atrás, no slide anterior, o que eu mostrei para vocês? Que estudante pertence a uma categoria de substantivo e ali eu analisei apenas a formação. Eu não estou interessado tanto, na verdade eu até uso o nome substantivo para facilitar, mas quando a gente trabalha com léxico, nem isso é tão essencial. Então aqui eu sei que estudava, ele é um verbo. Eu sei que ele é de segunda ou terceira pessoa, lembrando que a gente faz o você, que é a segunda pessoa do singular, na maior parte do Brasil, nós usamos uma segunda pessoa com conjugação de terceira. Mesmo em estados onde se utiliza o tu, muito dificilmente se fala, por exemplo, tu estudavas. Como a gente falaria em português de Portugal, português lusitano. Tu estudavas, seria alguma coisa mais ou menos assim. Seria tu estudas ou tu estudava. Então, essa terceira pessoa ela ainda é bastante típica aqui no português do Brasil. Só que a gente tem um segundo ponto para estudar que é chamada função linguística. É onde, na verdade, a coisa fica um pouco mais interessante, porque vamos pensar no seguinte, enquanto eu estudo as relações morfossintáticas, o que a gente viu agora há pouco, a gente está falando sobretudo de você classifica radical, desinência, sufixo, prefixo, ou também verbo, advérbio. No caso advérbio também entra um pouquinho aqui, mas eu vou explicar depois. Aqui na função linguística você tenta entender qual que é a função que a palavra tem. Para que ela serve? É onde você estuda a sintaxe propriamente dita. Então, eu separei aqui um trecho de um poema do Fernando Pessoa, do Opiário, para vocês verem como funciona isso. E é curioso porque esse poema tem uma mesma palavra que vai pertencer a categorias gramaticais diferenciadas e ter funções diferenciadas por conta disso. Então vamos lá. É antes do ópio que a minha alma é doente. Sentir a vida convalesce e estiola, e eu vou buscar ao ópio que consola um oriente ao oriente do oriente. Esta vida de bordo há de matar-me. São dias só de febre na cabeça. E por mais que procure até que adoeça, já não encontro a mola para adaptar-me. Então, aqui as classes, as categorias, as funções gramaticais são realmente simples. Quando você pensa assim, sentir a vida convalesce e estiola. Então, sentir, quem sente, sente algo. Então, sente a vida. Essa coisa de sujeito predicado, verbo advérbio, locução adverbial, adjunta de nominal, tudo isso daí a gente estuda aqui nas relações linguísticas. Então vamos pegar esse trecho que eu marquei, marquei, um oriente ao oriente do oriente. Então quando eu pego um oriente, eu estou trabalhando com um substantivo. Então, o que é um substantivo aqui? É um nome. Então, Oriente, inclusive aqui o poema ele coloca com maiúscula, mas na escrita formal não precisaria. Então, tu quer dizer que é alguma coisa que fica a leste. Então, o Oriente é uma posição geográfica. Ao Oriente é uma locução adverbial, porque me refere à direção. Então, estou dizendo que é um Oriente que se encontra mais a Oriente, na direção do Oriente. Então eu tenho um Oriente que é um substantivo, que ele se torna núcleo dessa construção. Eu podia ter colocado um aqui também, que no caso é o nosso artigo indefinido. Aí do Oriente quer dizer, esse do Oriente me indica que eu vou procurar um lugar, que também tem uma locução adjetiva, por causa desse do. E ele forma o que nós vamos chamar de adjunta de nominal preposicionado. Então, o Oriente que fica
ao leste desse Oriente aí, tanto que por isso que você tem esse paralelismo com letras maiúsculas. Então, esse tipo de construção, no caso do poema Fernando Pessoa, lá no Opiário, se vocês voltarem depois lerem esse trecho novamente, vão perceber que ele está falando que o navio ele segue rumo ao leste, muito mais ao extremo do que o próprio leste, ou seja, ele vai passar o Oriente, vai passar a China, talvez, no caso, porque está falando no poema que ele vai falar sobre o ópio, a questão é que ele vai ir para um lugar que fica além da China, ou além do Oriente que a gente conhece, os países orientais. Então, esse tipo de informação, esse tipo de ideia só é possível da gente entender se eu consigo partir do conceito semântico, um conceito sintático muito bom. E nisso tudo a gente chega nas classes de palavras. Por que a gente vai estudar então as classes? Porque o nosso estudo de classe de palavra ele é muito mais pautado em sintaxe. Por isso que é um conceito morfossintático. Eu estudo a forma que a gente viu ali atrás, a questão da forma gramatical, e a partir disso eu tento entender para que serve. Então, eu vou passar aqui algumas regrinhas, alguns conceitos bem básicos que você precisa conhecer. Nós temos uma categoria chamada de palavras variáveis. O que são palavras variáveis? São palavras que elas mudam as suas terminações de acordo com algumas circunstâncias. Eu vou dar essas circunstâncias assim, bem resumidas, quando a gente for trabalhar com elas individualmente, eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, a primeira categoria são dos substantivos e adjetivos, que sempre variam em gênero, em número e em grau. Ou seja, assim de forma bem resumida, masculino ou feminino, quando a gente trabalha com gênero, singular e plural, quando nós trabalhamos com números, e grau, que é, no caso, o superlativo. O superlativo, algumas pessoas podem falar superlativo aumentativo, superlativo diminutivo, superlativo de igualdade, que no caso seria o comparativo, e também o superlativo sintético e o analítico. Mas isso é muito simples, não tem muito nome, mas ele é muito mais fácil de entender. Gênero e número, você não tem grau, os artigos e os numerais. O problema de numeral é quando ele se transforma numa outra coisa. Quando você utiliza, por exemplo, você quer pegar um objeto lá, me dá umzinho, me dá um deste daí, e ele permite o diminutivo. Mas, normalmente, numeral, você não vai conseguir usar o diminutivo ou aumentativo. Isso normalmente não funciona. São situações muito pontuais da nossa língua que a gente consegue o uso disso. E o numeral e o artigo a mesma coisa. O artigo ele vai variar em masculino e feminino ou singular e plural. Agora, os pronomes, e inclua isso os pronomes oblíquos que funcionam como objeto, a gente chama de palavras que localizam as pessoas no discurso. Então você passa a ter gênero, passa a ter número e passa a ter pessoa. O que é a pessoa? Primeira pessoa é quem fala, sou eu. Ou nós, se pensar no plural. A segunda pessoa é para quem você se dirige, que no caso é o você ou é o vocês. Nós não usamos muito o tu e o vós. E a terceira, que é sobre quem se fala, que é ele, ela ou eles e elas. Esse tipo de informação é importante porque trabalha com uma referência de enunciador. Quem que é o enunciador no meu discurso? Quando falar de verbos, eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês. E aí nós temos os verbos, falando neles, que eles variam em modo, ou seja, modo vai ser indicativo, subjetivo, imperativo, ou ele vai ser nominal. Que aí, no caso, quando ele entra para a forma nominal, ele vai ser tratado ou como substantivo ou como adjetivo. Em tempo, presente, pretérito e futuro. E aí você tem as derivações. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito.
Então, e aí você vai entrar nisso para a gente falar de tempo, que é quando a ação ela se localiza no tempo. Passa a ter número singular e plural e passa a ter pessoa, no caso do primeira, segunda, terceira também, já que você tem o pronome e o verbo, meio que também localiza o agente do discurso. E nós temos a voz, que é uma voz ativa ou uma voz passiva. Qual vai ser a diferença? Na ativa, quem enuncia a ação, a quem o verbo faz referência, é quem pratica. Então, por exemplo, João comeu a janta. João passa a ser o meu sujeito e o comeu é a minha voz ativa, porque eu tenho alguém que comeu. Então, a janta foi comida por João. Aí eu tenho um outro exemplo na qual João não é mais sujeito. Ele entra como agente da voz passiva, que é a segunda voz, que é quem recebe os efeitos dessa ação. E temos umas palavras, gente, que não variam nem a pau. Advérbio, preposição e conjunção. O advérbio, ele altera a característica de um verbo e vai formar o adjunto adverbial também. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ontem eu acordei tarde, este tarde não tem a ideia de falar sobre o período do dia, manhã, tarde e noite. E sim, tarde se refere a quando que eu acordei. No caso, é o advérbio de tempo. Já a preposição, por outro lado, ela representa o seguinte: quando eu tenho uma preposição, eu trabalho com conexão entre palavras, tem como uma conjunção. Então, quando você fala, por exemplo, assim, imagina que você seja do sexo feminino e diga, eu estou meia cansada. Meia, nesse caso, deixou de ser advérbio para virar adjetivo. Então, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado com as classes das palavras. Não men... E por último, mas não menos importante, aqui está uma tabelinha, um fluxograma para vocês poderem se orientar. O substantivo e o verbo são os principais nessa coisa aqui. Tanto eles são os principais que você não precisa dos outros para poder manter a comunicação. Então, o substantivo ele é referenciado por um pronome, quando no caso é um pronome reto ou um pronome oblíquo. Ele vai ser precedido de artigo, ele pode ser precedido de numeral, ele pode ser precedido de pronome quando for pronome indicativo, pronome possessivo. Aí você tem ligado ele um adjetivo, então substantivo e adjetivo. Em português é muito comum o adjetivo vir depois, mas não é regra, porque você também pode dizer coisas diferentes para a posição do adjetivo. Por exemplo, o belo rapaz e o rapaz belo. Pense um pouquinho nessa expressão e vocês vão perceber que elas mudam um pouquinho. Ou se eu quiser incumpridar, que belo rapaz, que rapaz belo. E aí, ligado ao verbo, nós vamos ter o advérbio. Às vezes eu vou ter advérbios ligados a adjetivos. Não é tão frequente, mas acontece. Existe a interjeição, que é para marcar surpresa, coisa do tipo, e a preposição e a conjunção, elas não se conectam em nenhum desses. Por quê? São elementos de conexão e de manutenção de continuidade do teu texto. Então eles também vão ajudar com muita coisa aqui. E é isso, turma. Essa aqui é a aula sobre como que funciona os estudos da sintaxe, da morfossintaxe. Numa outra aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os outros elementos da morfossintaxe. Substantivo, adjetivo, pronome, entre outros. Então, um grande abraço para todo mundo e tchau!